Glória a Deus. Um cumprimento e saúdo a todos, nossos amados irmãos e irmãs preciosos do Senhor. Uma boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui nesse lugar, ocupando esse horário para junto palestarmos um pouco sobre a palavra de Deus, palavra que nos dá segurança, palavra que nos adverte, palavra que nos encoraja, palavra que sempre dá força para nós prosseguir. Eu sei que somente isso, a palavra de Deus nos dá essas condições, né? Em qualquer outro lugar que você possa procurar, nunca você vai achar nada para preencher isso. Porque o que Deus faz é bom, é perfeito para nós. Graças a Deus por todas as bênçãos, todas as permissões, por todas as curas, por todas as provas, tudo que Deus tem feito, aquilo tem sido de bênção para o povo de Deus. É louvável, é benigno que o povo de Deus não questione com ele. Mas todos que são de Deus, escutam a voz de Deus com humildade de coração, eles aceitam, sendo assim, diz o Senhor, né? E nessa era que estamos vivendo, nesta hora tão difícil, terrível de trevas, Deus está com sua palavra nos consolando, nos confortando. E dizendo assim para nós um pouco mais: levanta a cabeça, né? Fique de pé, chacoalha a poeira, tira as escórias e caminha um pouco mais, porque o fim já está aí. Graças a Deus, estamos chegando, rumando, né, às portas de um grande acontecimento e sabemos que Deus tem algo bom para o seu povo. Será um momento de glória, benigno para o povo de Deus, mas por outro lado, para os ímpios, né, serão momentos de tristeza, de angústia. Mas nós sabemos que quando nós paramos diante de Deus, aceitamos sua palavra, então nós alcançamos benevolência, alcançamos favor a Deus, e tanto é que Ele tem vindo, morrido em nosso lugar, pagou o preço da cruz, morte de cruz, morte vergonhosa, e nós às vezes não damos muito lugar a isso, né? Mas que Deus nos ajude, amados, que cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos ouve nessa hora, que o Espírito Santo possa tocar em seu coração. Nós estamos às portas de um grande acontecimento, né? A vinda do Senhor Jesus. E nós precisamos estar preparados. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas é como estava conversando com um amigo meu hoje, eu disse para ele assim: e se nós formos antes dele chegar? Qual será a nossa condição para chegar diante de Deus? E depois de viver na terra, achar que somos tão perfeitos, achamos que somos tão honestos, né? Qual será a nossa vocação diante de Deus? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, enquanto Ele ainda está com a porta aberta. Eu quero falar nesta noite, meus amados, um assunto muito bom. O título, hoje o tema será advertência. A advertência. É um tema que eu tomei hoje para nós meditarmos um pouco sobre isso, a palavra de Deus, tá bom? Mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ler, pega lá a sua Bíblia, abre comigo no capítulo 24 de São Mateus. Capítulo 24 de São Mateus, verso 3 até o versículo de número 13. Vou repetir. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 3 até o verso número 13. Então o tema hoje será advertência. Nós sabemos que Deus sempre faz isso. Vamos ouvir uma parte musical enquanto isso. Logo nós vamos para a Escritura. Gente ouvir a voz de Deus quando Ele fala aos nossos corações, transborda nossa alma de alegria, nossos olhos lagrimejam de emoções. Isso mostra que estamos em seus planos. A
até mesmo quando vem nos corrigir. Somos filhos não bastardos e aceitamos. Fala, Senhor, tua igreja quer te ouvir. Fala, Senhor, reanima a tua igreja aqui na terra. Fala, Senhor, traz tua paz, destrói a guerra. Tua voz traz segurança em nossas vidas. Fala o Santo Santo e tranquiliza nossa alma, nosso ser. Tua voz traz vida onde não tem vida. Vem e transforma todo o nosso viver. Um dia chegaste ao túmulo de Lázaro, com teu poder o autorizaste para sair. Há 4 dias que ele estava sem vida. Mesmo assim, pôde tua voz ouvir. A sarça ardente tu falaste com Moisés. Fizeste dele de Israel libertador. Fala, Senhor, a tua igreja te espera. Batiza os santos e transforma o pecador. Amém, amém. Glória. Fala, Senhor, reanima a tua igreja aqui na terra. Fala, Senhor, traz tua paz, destrói a guerra. Tua voz traz segurança em nossas vidas. Bálsamo santo que tranquiliza nossa alma, nosso ser. Tua voz traz vida onde não tem vida. Vem e transforma todo o nosso viver. Amém. Graças a Deus nós damos boas-vindas aos nossos irmãos que estão aqui também. Seja a primeira vez ou mais vezes, que o Espírito Santo te ajude, te abençoe e que você seja também recompensado pelo nosso Deus, né? Graças a Deus por isso. Vamos para a Escritura anunciada, São Mateus capítulo 24, verso 3 até o verso número 13, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É uma pergunta. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados em mim, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Verso 11: Surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos.
Verso 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. 13 agora: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo, né? Graças a Deus. Né? Amado Senhor, nós lemos a Tua palavra, como qualquer pessoa pode ler, talvez muito mais melhor que eu, mas pedimos que Teu Espírito Santo venha vivificar para nós. A intenção dele é que nós possamos olhar além da letra, além do que está escrito, Senhor. Ó Deus, pela fé, possamos entender que realmente estamos nos últimos dias e vemos aí à luz as coisas acontecendo. Mas eu creio que o Senhor ainda permanece, ó Deus, cuidando do seu povo. Não é hora de ficarmos com medo, temer as coisas, as guerras, as fomes, as catástrofes, as terremotos, maremotos, tufões de vento, abalo sísmico, ó Deus, que um dia vai acontecer, Pai. Mas nós cremos que realmente a Tua igreja, a Tua noiva está protegida, porque ela crê em Sua palavra. Sendo assim, nós oramos pedindo por essas bênçãos, que Tu venha manifestar através da Sua palavra nos nossos corações. Deus, fazendo conforme a Tua vontade, Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, e aceita assim a nossa gratidão nesta noite, pois rogamos a Ti e Te pedimos essas bênçãos. E que cada um dos meus irmãos, minhas irmãs e ouvintes sejam beneficiados, alcançados por Tua verdade nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, né? Nós estamos cada dia mais esperando que realmente o cumprimento de todas as palavras de Deus está vindo aí. Ainda hoje, conversando com alguém, estava preocupado, porque disse que tem que se tocar alimento, porque vai vir uma fome na terra, vai vir uma perseguição, né? E aqueles que têm condições, diz que há rumores de eles granjear alimento, porque vai passar necessidade. Eu disse para ele que nós temos que estar nas mãos de Deus. Cada pessoa que está nas mãos de Deus, ele realmente, essas coisas não abalam ele. Nem o molho de guerra, nem essas coisas que estão vindo por aí. Isso aí não pode atrapalhar de forma alguma o eleito, né? Uma pessoa que tem revelação, uma pessoa que crê na palavra, que tem feito uma profissão de fé e realmente seguir a Jesus Cristo, ele tem que saber de uma coisa, que Cristo cuida dele. Cristo, ele cuida dos seus filhos, das suas filhas. Se ele cuida dos pardais, né? Ele cuida tão bem cuidados, pode notar. E, porventura, não valemos nós muito mais que os pardais? Deus vela por sua palavra. Mas nós lemos uma escritura aqui, que inclusive está cumprindo esses dias, está começando, parte dela, Mateus 24, está em operação nesses dias que estamos vivendo. Mas, como o tema é advertência, nós sabemos que antes de Deus enviar o juízo à terra, primeiro ele adverte. Se você voltar a sua Bíblia lá no tempo da era antediluviana, que era uma era, o profeta disse que era uma era antediluviana, antes do açoite vir, antes da praga chegar, Deus tinha advertido a humanidade naqueles dias, através do pregoeiro da fé chamado Noé. Então, Deus sempre é longânimo em ajudar as pessoas, nossas pessoas, mesmo ouvindo Deus falando, mesmo sabendo que é verdade, eles mesmo assim viram as costas para as coisas de Deus. É claro, lógico, categórico, e depois eles têm que colher o que estão plantando. Cada pessoa que planta um dia vai ter que colher. Mas então Deus enviou Noé lá, e Noé pregou por volta de 120 anos, e eles não deram nem bola para Noé, porque afinal eles estavam caminhando numa era científica desse profeta. Como eles tinham coisa para balsamar, como eles tinham tantas coisas que a ciência hoje não tem. Então eles até tinham as suas razões, falando que Noé falando que vai chover, não vai chover coisa nenhuma. Nunca choveu, por que vai chover agora? E aparentemente, por um lado natural, parecia que tinha razão, que eles tinham, né? Porque a Bíblia diz que a chuva que tinha, o orvalho caía durante a noite, durante o sol evaporava e tudo mais. E à noite ele pescava de novo a terra.
Né? Então falar que vinha chuva parecia uma tonteria, parecia que era uma coisa totalmente maluca, né? Mas se Deus disse, aquilo deve acontecer. É por isso, meus amados, toda profecia, tudo que está na palavra de Deus, se Deus falou, aquilo vai ser executado. Sabe por quê? Porque a própria palavra diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Todas elas terão cumprimento, né? Ou agora, ou mais na frente, vai se cumprir. Sabe por quê? Porque Deus não é quebrador da sua palavra. O profeta de Deus dessa era disse, se Deus ele quebra a sua palavra, nós não precisamos crer nele. Mas ele nunca quebra a sua palavra. Deus é um Deus estável, ele não muda e nem mesmo tem sombra de variação. Então vemos que agora Mateus 24 está cumprindo, começando a cumprir, e depois não adianta as pessoas ficarem orando e querer tirar as coisas que Deus permitiu. Por certo, nós não temos escrito, mas muitas pessoas oraram pedindo a Deus para parar a água de dilúvio, por certo. Mas aquilo não adiantava mais, porque uma vez que rejeita a palavra de Deus, já é o juízo. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer pessoa sensata que sabe das coisas de Deus, né, e não dá aval para Deus, e rejeita, vira as costas para Deus, logicamente que ele tem que pagar o preço. E não é barato não. Mas eu creio que Deus, por sua graça infinita e misericórdia, está ainda salvando, está ainda chamando. Quando nós lemos aqui que surgiram, né, falsos viriam em nosso meio, tantas coisas está acontecendo, né? E nação contra nação, reino contra rei. Veja só, porque levantará nação contra nação, reino contra rei. Haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios da dores. Irmãos, a verdadeira dor virá. A terceira guerra mundial virá. A coisa horrível vai estar sobre a face da terra. Eu não quero estar aqui para passar 5 minutos. É por isso que a mão de Jesus Cristo tem que aceitar a palavra de Jesus Cristo para estar pronta para ir embora com ele, no arrebatamento que virá. Estamos aguardando o arrebatamento aí. Mas esse arrebatamento não é para aqueles que têm virado as costas para Deus, para o Evangelho. Quantas pessoas sabem que o batismo verdadeiro em nome de Jesus Cristo está na Bíblia, mas mesmo assim, por causa de uma religião, eles trocam isso. O profeta de Deus diz assim, que o fabricante clandestino de bebidas alcoólicas, o bêbado, o rodopiador, o ladrão, ele não vai ficar desapontado nos dias do juízo. Sabe por quê? Porque ele já está dando mal, está fazendo as coisas que o diabo quer que ele faça. Mas o profeta diz também que aquele sujeito que se esconde atrás de um tipo de profissão, aí que será coisa difícil para ele. Porque a pior coisa que tem é um pecador religioso, porque ele acha que está certo. Muitos, através das fábulas, dos ensinamentos de homens, eles rejeitam até o que a palavra diz. Mas nós temos o direito de estar com o que a palavra diz para nós. A Jesus falou, como rios de águas vivas, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é como diz a igreja fulano de tal, porque é a maior da cidade, não é porque diz o fulano de tal, porque tem doutorado, PhD e tudo mais, tem bacharel em direito e tudo mais. Não, a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? E nós sabemos que assim, mas Jesus falou assim, então vos vão entregar para seres atormentados e matar-vos e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O povo está se envergonhando do nome de Jesus Cristo. Eles não querem mais saber de Jesus Cristo. Né? Eles pegam, trocam Jesus Cristo por outras coisas. Né? Mas no versículo 10 diz assim, nesse tempo, agora, nesse tempo que estiver acontecendo essas coisas, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e a uns aos outros se aborrecerão, se odiarão, de qualquer coisa seja motivo da igreja, motivo disso, daquilo, porque nós estamos vendo uma era neurótica, o povo está aborrecido, quer dizer, o povo está perturbado. Se nós formos para a Escritura, não me recordo se é Isaías, né? Isaías, Ezequiel 28, 12, verso 14, 12, que diz assim, que assim os cativos não deixavam o solto para casa,
Há uma possessão diabólica sobre a terra hoje. E somente quem está escapando disso é o Filho de Deus. Mas mesmo assim, eles sentem a opressão. Mas, graças a Deus que Deus cuida de nós, né? Então, nesse tempo, muitos serão escandalizados, traem-se uns aos outros. Mas Jesus também falou em outra palavra. É mistério que vê os escândalos, mas ai daquele por onde o escândalo vem. Não vai evitar isso. E depois não adianta ficar fazendo corrente de oração para Deus tirar isso, quando o juízo está caindo. Nós nunca podemos orar para Deus tirar uma coisa que Ele estabeleceu. Se Deus coloca uma maldição sobre alguém, se você se ventila, você entrará em problema com Moisés. Nós temos que saber dar graças a Deus, não porque as pessoas estão morrendo, mas é porque a Escritura está se cumprindo. Agora, Deus dá advertência, o povo não quer, quando Ele vai chicotear, as pessoas ficam reclamando, aí fica falando contra Deus. Tem gente que se ele dizer que se Deus fosse injusto, como poderia durante as eras lá das arenas, né, a perseguição, eles levavam os cristãos para as arenas e as pessoas morriam e tudo mais, degoladas pelos leões, mortos, estraçalhados. Como que um Deus desse, que deixava a pessoa assim, dessa maneira? Tem gente que fala essas coisas. Como que Deus pode permitir isso? Mas, irmãos, agora nesse tempo que estamos vivendo, a ciência evoluiu, os governos evoluíram, as coisas estão de uma maneira desenfreada. E não adianta as pessoas tentarem mudar essas coisas. Veja bem, não adianta. Porque o que está determinado, a Bíblia diz que está determinado virá sobre a sua dor. A Bíblia diz que do Senhor dos exércitos serás visitado com trovões, com terremoto, com tufão de vento e labareda de fogo consumidor. Amém? Então sabemos que é assim. Então não tem para onde correr. O negócio, falei para o meu amigo hoje, é nós pararmos um pouquinho, analisar, virar para a parede, chorar, acertar a nossa vida, porque está vindo o arrebatamento aí. Quando a noiva sair daqui, os eleitos de Deus saírem, veja só o que vai acontecer. Simultaneamente, a força de Satanás desce para fazer o seu intento, o cumprimento do seu intento. Mas o mundo está em uma decadência tão terrível que eles não param para analisar um pouquinho as coisas como está degradando tão rápido. Aí, em vez de justificativa, a ciência vem justificar isso, justificar aquilo, e vai só tapeando as pessoas ficam conhecimento. Aí muitos morrem sem Cristo, depois tem que dar conta do dia de juízo, porque quando estava vivo não prestou atenção nas coisas de Deus, preferiu mais o mundo, a orgia, o dinheiro, as coisas da terra terrena aqui, esqueceram de preocupar com a vida espiritual. Mas enquanto há tempo para nós, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como aqueles lá na trajetória do deserto. Mesmo que pôde ser abençoado ela no Egito, através do nome de Deus, profeta Moisés, deu a ordem para eles, pintaram o umbral da porta com o sangue do cordeiro, tinha a proteção deles lá, caminharam pelo deserto, passaram pelo Mar Vermelho, beberam água da rocha, tinha água amarga também ali, que foi transformada em água doce para eles. Codornizes vinham, maná que caía do céu, as roupas não gastavam, os calçados não terminavam. Mas a Bíblia diz que seus corpos caíram como uma carcaça no deserto por causa da murmuração. Então, por causa do pecado, vem a consequência, a morte é o salário do pecado. Aí vem as doenças, vem as enfermidades. Aí a pessoa começa a acima a Deus, mas é consequência de atos, de pecados. Isso tem surgido lá nos tempos de Adão e Eva, lá no princípio. Mas estamos vivendo numa hora em que há tempo ainda, Jesus está salvando, Jesus está vindo, Jesus enviou a mensagem para nós, enviou os seus dons, para que haja tempo, né? Eu tenho aqui algumas anotações, aqui, nós vamos já analisar aqui, que o profeta diz para nós aqui, sobre a advertência de Deus, tá? Deus envia uma advertência.
Quando ele disse que vai chover, nos dias de Noé, choveu. Demorou por volta de 120 anos, e ele não tinha pressa de fazer sua arca, e foi fazendo aos poucos. Muitos não cooperaram com ele, falaram mal de Noé, fizeram tantas coisas com Noé. Você está ficando caduco e tal, ainda mais essa madeira que você pegou, a madeira de gofre, a madeira mais fraca que tinha na época. Vamos semelhar, talvez como uma mamona hoje, um pé de mamona. Mas Deus falou para Noé, betuma ela por dentro e por fora. Então, isso simboliza nós também, por mais frágil, fraco você seja. Se você for betumado pelo Espírito Santo de Deus, veja, as águas do mundo não te afogarão, não. As coisas do mundo não vai satisfazer a tua alma. Por quê? Porque você está com a resistência dentro e fora. Aleluia! Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo que é de Deus é para nós. Amém? Mas o profeta diz a advertência de Deus. A advertência, depois, antes de Deus chamar o homem ao julgamento, ele tem que advertir primeiro. Porque seria injusto ele chamar a pessoa para julgamento e não ter advertência. Vai dar a vida primeiro. Está vindo. Cuidado. Prepara. Jesus está vindo. Ninguém está ligando. Mas quando ele chegar, a Bíblia diz que muitos correrão para debaixo das cavernas, das montanhas, e vou dizer, aos montes e aos rochedos, cair sobre nós e esconder-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Apocalipse que disse isso. Que coisa. Mas tem tempo, as pessoas estão brincando. Vamos aproveitar o tempo. Então veja, uma advertência final. Deus vai advertindo, chegou a hora de dar o ultimato. Depois dele é só juízo. Olha, irmãos, nós temos que analisar que Deus é longânimo. A longanimidade de Deus dura para sempre. Quer dizer, se você combina com alguém que amanhã às 7 horas vai passar em tal lugar para pegar essa pessoa, aí você chegou lá às 7 horas e não estava. Aí você vai, vou esperar mais 10, 15 minutos. Você está sendo longânimo. E é o que Deus está fazendo nessa hora. Sendo longânimo para conosco, mesmo em pecado, mesmo misturado com falsa doutrina, mesmo com pensamentos malignos, Deus ainda está sendo longânimo conosco. Mas quando Ele dizer assim, agora basta que Ele concretizar a obra do ministério, irmãos, a coisa vai ser feia. A coisa vai ser feia. Então, vamos ouvir a advertência que Deus tem para nós agora. A última advertência do Espírito. O Espírito de Deus expressamente diz. O que ele diz? As coisas que estão na sua palavra. Não faça. Cuidado. Vigia. Aleluia. Não vá por esse caminho. Então, Deus é um Deus misericordioso. É uma advertência, veja, de breve juízo vindouro. Primeiro adverte. É igual a mãe, né? Está corrigindo seu filho, aí o filho estava fazendo assim, adverte, não faça isso, filho, não faça aquilo, filho, não faça. Ele olha, ele dá risada e faz, mas depois vê o juízo. Poder respeitar a mãe, né? Então veja só, então Deus também faz isso. Quando nós viramos as coisas para Deus, ficamos brincando com as coisas de Deus, com trocadilhos com as coisas de Deus, não levamos a sério, porque tem muitas pessoas que vão para a igreja, mas só porque na igreja salva, só porque vai para a igreja. Só porque entrega dízimo está, só porque canta no coral, só porque toca, porque prega. A Bíblia diz que muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos isso, maravilhoso. São pregadores, o profeta diz. Simplesmente vai ouvir isso, afastar-vos de mim, praticando iniquidade. Iniquidade que você sabe que é verdade, não quer mais. Isso é iniquidade. Você sabe que não pode fazer, você vai. Através da incredulidade, né? Então veja a última chamada do Espírito. Agora, quando Deus encerrar a chamada, acabou. Não adianta. Por certo, muitas mães, chegou diante da arca ali, e talvez eu quase imaginar, com um nenenzinho na mão, falava assim, abre a porta, não é? Bate aí, não é? Nós fomos rebeldes, mas meu filhinho inocente, coloca ele para dentro. Já era tarde demais, né? E muitos vão tentar comprar a salvação, vai ser tarde demais. Mas hoje, fazem chacotas, fazem o que quiserem, querem fazer por aí fora. Mas um dia, os pecados lhe encontrarão.
Aí alguém fala assim, mas depois que morrer acabou. Não, aí que não é o seu. A vida sempre começa para quem morre. Para quem morreu vai ter que um dia voltar para responder pelo que fez em vida aqui. A Escritura nos afirma isso. Então, o momento é apressante, nós temos que parar um pouquinho, analisar e ver como nós estamos diante de Deus. Então, a advertência do Espírito, a última advertência, é uma advertência de breve juízo vindouro. Agora, note, Jericó, tinha ouvido que Deus estava fazendo, porém não queria receber a advertência. Irmãos, você pode notar, cada nação do passado que sofreram derrota e guerra, é porque foi advertido primeiro, mas eles não quiseram advertir. Eles não ligaram para a advertência de Deus. Aí quando Deus vem com juízo, eles começam a reclamar. Eles começam a falar contra Deus. Mas que Deus mal, que Deus isso. Eles param para dar mais ouvido às coisas erradas que às coisas de Deus. Porque a nossa tendência é isso. O profeta de Deus, que pela natureza nós somos filhos da ira. Já veio muitos falando mentira, pecado constante. Mas foi a graça de Deus através da cruz do Calvário que nos redimiu e nos transformou. Aleluias, nos transformou. Então veja, é isso que nós precisamos saber. E não há uma só denominação nesse país, que nos arredores, que não tenha ouvido o que Deus está fazendo. Não tem um. Quando esse evangelho chegar a toda a nação, virá o fim. Não adianta um dia alguém falar que não ouviu. Ouviu. Nem que Deus usou um bêbado para advertir, nem que usou uma pessoa na rua, ou mesmo um pregador, um mensageiro. Alguém tem que falar de Deus para alguém. Depois vai falar que não ouviu. Então veja que coisa. Eles não querem aceitar a advertência. Seu grande poder e sinais tinham sido mostrados, mas mesmo assim, veja só, Jesus foi levado lá perante Pôncio Pilato, né? Aí perguntou que mal tem ele, não tinha mal algum, mas mesmo assim crucificou ele. Não tinha nada, mas tinha que crucificar, porque tinha que dar apoio ao clérigo, tinha que dar, ouvir as turbas, a multidão, o mundo todo aquele dia se reuniu para gritar crucificam. Vamos tampar a boca dele, vamos estacionar isso. Sempre é assim, irmãos. A verdade de Deus é dura, o povo não quer obedecer a verdade. Dura assim, o povo não quer aceitar a palavra de Deus. Mas vai lá com a condenação, reganha as portas, aí recebe qualquer tipo de coisa por aí, a igreja enche. Mas quando é o evangelho puro, veja só, quem seguia Jesus era poucos. Não era muito em relação ao mundo daquele dia, quantas pessoas. Então, sempre assim, sempre será pouco. O próprio Jesus falou assim, não temos, pequeno rebanho. Porque não é muita gente, eles graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois que ocultaste as coisas dos sábios entendidos e te revelado aos pequeninos, porque assim te aprove. Aprove a Deus salvar os crentes pela pregação do Evangelho. Porque ser cristão não é fácil. Ser crente, a pessoa pode até ser crente, vai na igreja, canta, faz seus oratórios e vai para casa, e na segunda-feira está no mesmo velho moído. Ser crente é fácil. Agora, ser cristão, irmãos, tem que ter Deus na vida para suportar as provas, a carga. E Deus sempre vai te dando força para você suportar todas elas. Graças a Deus. Então, o seu grande poder e sinais tinham sido mostrados. Agora, e de operar no sinal diante das pessoas, dando-nos advertência. Veja bem, condenou o mundo. Jesus veio e condenou o mundo, condenou o clérigo, Jesus foi contra a sinagoga, e a Bíblia diz que aqueles homens, eles não ficaram contentes. A Bíblia diz que eles não gostavam de Jesus, olhavam Jesus de cima e de baixo, tentando-o para achar falha. Quando você vê o Evangelho, irmão, que está aprendendo correto, sempre vai ter alguém para achar alguma coisa, um defeito, para não ficar para trás. Você pode notar, sempre assim. Quando você vai trazer o batismo em nome de Jesus, aí fala assim, o batismo é falso. Falso é esse sentimento que a pessoa tem, falando que o batismo de Jesus é falso. Isso aí que é falso. É o sentimento que ele tem. Mas porque nós ouvimos pessoas
que foram fabricadas em chocadeiras, pessoas que não nasceram de novo, falsos cristos, quer dizer, falsos ungidos, com balão. Aí eles pegam uma parte da palavra, tem que enganar, tem que ser 99,9, tem que parecer. Tem que estar próximo, senão não engana. E o profeta de Deus disse para nós que todo culto, por mais falso que ele seja, a doutrina, por mais falsa que ela seja, sempre tem um ponto de verdade nela. Porque tem que falar alguma coisa da verdade para segurar. Mas graças a Deus que nós temos a revelação da palavra completa. Deus enviou através do seu anjo mensageiro, que diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, não é no dia do pastor fulano de tal, não é no dia do bispo, arcebispo, cardeal, quem quer que for, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então todo o segredo de Deus pelos quais falou pela boca de todos os seus santos, os profetas. Deus já vinha se avizinhando falando sobre isso. Agora, quando chega isso, as pessoas não querem, por causa das tradições. Jesus mencionou, vós validais o que Deus está fazendo por causa das tradições. A tradição colocou aquele costume que isso e aquilo, não creio nisso, não creio naquilo, e as pessoas, quando ouvem a verdade, vai perguntar lá para o sacerdote, vai perguntar para quem está na frente do trabalho, para não mexer isso, não. Não põe a mão nisso, não. Quer dizer, desanimando a pessoa, quando eu devia trazer a pessoa para dentro da palavra. Aleluia, né? Mostrar para a pessoa que aquilo está certo. Mas ele não. Quando vem o contrário da denominação, da maneira que eles entendem, ele fala, isso é o errado. O certo é nós. Veja só, isso é errado, o certo é nós. Mas o que está certo é a palavra de Deus, né? Nós temos que fugir para a palavra de Deus. Deixar de tantas coisas por aí fora e parar um pouquinho para a presença de Deus. Agora, Deus deu uma advertência. E ainda assim, eles ignorou totalmente aquela advertência. Ele era tão louco por dinheiro, por popularidade, que ele podia pertencer a eles, falando daqueles que gostaram. Por exemplo, Judas foi um, né, por causa de 30 moedas de prata. Eu fiquei pensando, alguém falou isso, eu achei interessante. Judas ainda vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Tem gente que troca Jesus por uma música. Troca Jesus por uma outra coisa, gente. Pelo licor, pela nicotina, pelo alcatrão. Meu Deus do céu. Então, veja que situação que esse espírito que chegou nessa era do Laodiceia, tanto é que nós estamos vivendo na última era, depois dessa não tem mais. E essa já está se findando. Ela está partindo, está se esvaindo. E nós precisamos acordar enquanto há tempo. O profeta está dormindo, desperte. A Bíblia diz também assim, desperta tu que dormes. Não falou que você está morto. Desperta tu que dormes e levanta de entre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Então sai do sistema, sai da educação, sai daqueles argumentos lindos, né? Que chega a arrepiar. Mas se não tiver a palavra completa, se não tem tudo a Bíblia, irmão, nós precisamos deixar isso para lá. Precisamos estar dentro da vontade perfeita de Deus. Mas o profeta diz assim, ó. Então, e assim estão as igrejas hoje, caminhando bem para dentro desse concílio mundial de igreja. Você sabia que vai ter o concílio mundial de igreja muito breve? Já está tudo desarmado, já está tudo esquematizado já. E logo isso aí virá um boicote. E a maioria das igrejas, chamada de igreja de Deus, não vai dar a mão a palmatória essas coisas. Porque chegará uma hora que eles não vão poder nem comprar nem vender. Muitas pessoas chamadas a crente vão na hora renunciar por causa do medo de morrer. Mas a Bíblia diz, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Amém? Deus vai cuidar do seu povo. Não precisa ficar agitado, não precisa ficar perturbado, angustiado. Descansa em Deus. Toda pessoa que descansa em Deus tem paz, porque Jesus dá paz. Jesus dá segurança. Então, está vindo aí o concílio, né? Ecumênico, e está bem próximo aí. Olha que coisa. Então, está tendo para nós uma advertência agora. Então, o concílio mundial de igreja está vindo aí, e cada advertência está ecoando pelo país afora. Inclusive nesta noite. Há uma advertência aqui nesta noite. Talvez você veja um homem falando,
Mas é Deus falando, você precisa conferir isso com a palavra de Deus. Porque muitas vezes a pessoa espera ser um grande homem de luz, uma grande pessoa. Tira um aqui, ô Jô. Vai lá, Camão. Vai, Camão, lá. Então, esperando uma grande coisa para quando Deus está falando e as pessoas não estão entendendo. Né? E às vezes está ouvindo de alguém que até aquele alguém que está lhe falando vai ficar aí. Porque estão usando intelecto. Deus não trabalha com intelecto. Deus trabalha através da revelação da palavra. Amém? Então está vindo o Concílio Mundial de Igreja. E cada advertência está ecoando pelo país afora. E sinais e maravilhas desses últimos dias. Que maravilha Deus está fazendo. Mas quem está vendo é só eleito de Deus. Quem está deixando as fábulas, deixando as coisas contrárias. O Senhor já advertiu em alguma coisa. E Ele adverte a todos nós. Aleluia. Puxa as rédeas da advertência. Diz, agora, chega. Veja, então é melhor você observar o que você está fazendo. Aleluia. Naquele momento em diante. Hoje você está nos ouvindo. Comece a analisar. Será que o lugar que você está agradando a Deus? Será que a vida que você está vivendo está agradando a Deus? Muitas pessoas não têm Cristo, está na vida de pecado, para cá, na orgia. E um dia Deus pedirá conta disso. Se Deus deu a vida para a pessoa, Deus vai requerer o que Ele fez com ela. É por isso que é mais sério do que nós podemos pensar. Tem muita gente brincando de igreja, muita gente isso e aquilo, achando que igreja é como trocar de roupa, assim, você não servia só naquela. Não, gente. Deus vela por sua palavra. Você tem que estar na palavra de Deus. Você tem que estar crendo no que diz a palavra de Deus. Se você crer e obedecer a palavra, você será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Amém? E esses sinais, os sinais de Deus, cegos creem. Aleluia! São Marcos 16. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Isso alegra o nosso coração, né? Então, veja, o profeta diz, então é melhor você observar o que você está fazendo. Veja, aquele momento em diante. Se você está pisando do outro lado, veja, cruzando a linha, essa é a linha. As pessoas têm que analisar, ver o que está acontecendo. Se realmente estamos na vontade de Deus ou se não. É isso que nós precisamos ver. Se nós estamos na vontade de Deus ou não. Porque tem muitas pessoas que acham que Deus tolera qualquer coisa, tem que ser de cabo a rabo, assim. Irmãos, Deus vai julgar através da sua palavra. Outra coisa que precisamos saber. Deus vai julgar o mundo um dia, mas agora, Ele não irá julgar pela igreja, porque qual igreja que Ele vai julgar? Tem mais de 1.000 e tantas igrejas que estão na terra. E uma puxa para cá, outra puxa para lá, tem que estar com isso, tem que estar com aquilo. Gente, você tem que conferir com a palavra. Aqui é o tiratema, é o prumo de Zorobabel. Zorobabel é um construtor, então o prumo está na mão de Zorobabel, e foi para a construção de Jerusalém. Aqui é o litumim para nós. Tudo que você ouvir, julgue pela palavra se está certo, se está correto. E se estiver correto, por que não aceitar? Por que rejeitar isso? Ah, amado, eu gostaria que você pudesse ter o gozo de Cristo e enxergar essas coisas. Porque em breve será tirado de nossa vida. Quando a igreja for raptada daqui, o Espírito Santo vai com ela. Aí só desgraça, só tristeza, né, na terra. Mas vamos mais um pouquinho, que já estamos encerrando. Então, não cruze a linha. Recentemente eu vi contando uma pregação. Ele diz assim que se uma pessoa em cima do muro não sabia se ia para o lado de Jesus ou se ficava para o lado de cá, para o lado de diabo. Aí se Jesus falava assim, vem fulano, vem, pula para cá, vem. E o diabo do outro lado não falava nada, ficava quieto. Aí perguntaram para ele, ué, por que Jesus está chamando para ir para lá e você não fala nada para ir para cá? Eu falei, não, eu não falo porque o muro é meu. Enquanto a pessoa está em cima do muro, ele está naquele momento de decisão. A Bíblia diz, multidões no vale da decisão. A pessoa dura para decidir as coisas. A gente até sabe, o coração está condenando, a consciência está ficando cauterizada, mas mesmo assim tem que agradar a depressão. Não quer perder o seu ego, vai perder os amigos, vai perder companheiro, vai perder isso e aquilo.
Mas a Bíblia diz que quem deixar por amor de mim, mãe, pai, irmãos, não é digno de mim, mesmo do Evangelho. Ele não está falando para você brigar com seus parentes, não é isso. É quando você aceita a palavra, automaticamente muitos não querem nada com você. Os próprios parentes começam assim, sair fora de você, mas não tem problema não, você precisa ficar ao lado da palavra de Deus. Precisa estar com Jesus Cristo. Isso que é bom para nós. Vale a pena perder tudo aqui e ganhar a vida eterna. O que adianta você poder viver aqui 100 anos, não sei quantos, 200 anos, por exemplo, 300, 400. Ter de tudo e ter a perdição é mais fácil você perder tudo aqui e ter vida eterna do outro lado. A Bíblia diz, entra, pois, no gozo do Senhor que se prepara antes da fundação do mundo. O que é seu já está preparado antes da fundação do mundo. Lá em Gênesis 1:7, Jesus diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus o criou. Deus é Espírito. E os seus adoradores também adorarão o Espírito e verdade, porque o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, de verdade, vai estar na igreja. Aleluia. Ela vai estar na igreja, vai estar na noiva, vai estar nos filhos, nas filhas de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então eu creio que você está na palavra de Deus. Veja, então deveríamos, aleluia, observar. Ela prediz, a palavra de Deus é uma advertência. Ele vai se julgar através da sua palavra, não através da igreja fulano de tal. Não, os credos deles, dogmas, não adianta. Deus vai julgar através da sua palavra. A Bíblia diz que abriu-se o livro e abriu-se outro livro. E aquele que não estiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, irmão, a coisa será difícil. Que coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus. Então, e o profeta disse que muitas pessoas lêem a Bíblia como lê um jornal, como qualquer livro, assim. Os rasga, os joga fora, taca fogo. Irmãos, isso aqui, para nós, é o pão vivo que desceu do céu. Eu estou dizendo que está escrito por trás disso, né? Por trás disso. Então, o Espírito de Deus está vivificando a palavra. Então, a palavra de Deus é uma advertência. Amém? Agora, se essa profecia é verdadeira, se a profecia do profeta é verdadeira, e se cumprida, então a advertência. Jesus falou assim, todos vós escandalizareis em mim. E aconteceu. E os discípulos, veja, poderia dizer, mas como que pode? Nós estamos contigo tanto tempo, você acha que vamos fazer isso, Jesus? Vamos contigo até a morte, como Pedro? Não, Pedro, antes que o galo pelo 3 vezes, tu me negarás. E foi o que aconteceu. Ela falou, todos vós escandalizareis em mim, não vão entender porque eu vou ser cuspido, vou ser pregado numa cruz. Não vão entender. O homem que fazia milagre, o homem que ressuscitou mortos, o homem que fez tantas coisas, e de repente está numa situação dessa. É como Cleófas, né? E seu amigo no caminho rumo para Emaús, de repente aparece Jesus lá. Aí falando os dois, conversando sobre o caso acontecido de Jesus no meio deles não percebeu. E muitas vezes Jesus está no meio da congregação, a pessoa não percebe. E às vezes Jesus está falando com a pessoa do lado da pessoa, a pessoa não percebe Jesus. Mas nós louvamos a Deus que aqueles que é de Deus percebem Jesus. Não somente isso, mas eles querem sempre estar na vontade perfeita de Jesus, né? Olha que coisa maravilhosa isso. Isso alegra o nosso coração, saber que isso é uma realidade para nós, né? Então, veja aqui, então a profecia e cumpriu mesmo. Ele cumpriu tudo que Jesus falou, tem que cumprir, está cumprido aí. Então, se o profeta diz algo, deve acontecer. Então, veja que coisa, a palavra de Deus é uma advertência. Agora, irmãos, veja aqui mais um pouquinho. Isso também nos dá uma advertência. Amigos, ao saber que Jesus disse, tudo que ele disse para nós é uma advertência. Se alguém pega aquela advertência de Jesus e começa a fazer alguma coisa, ludibriar, passar para quente, tirar algumas coisas para tornar fácil, não dê ouvido a isso. Tem que ser o que está escrito na palavra. As pessoas começam a manipular isso, manipular aquilo, tentando fazer o evangelho ter atalho, quando não se deve ter atalho. Não importava quantos tocos as pessoas que estavam fora da água, quando a água estava subindo, eles juntavam naqueles tocos e desciam água abaixo. Não adiantava, porque acabou morrendo do mesmo jeito.
porque a água cobriu, acho que os montes mais altos, acho que 7 quilômetros, se não me engano. Então veja só, não escapa das mãos de Deus, mais cedo ou mais tarde, tem que encarar a realidade. Agora, o profeta de Deus diz, é melhor encarar hoje os compromissos com Deus hoje do que no dia do juízo. Não haverá perdão, não terá. Ah, não, então você errou lá, fez tudo que é coisa errada, que está perdoado, vai entrar no reino. Não. Hoje, é hoje. Mesmo que você não dê conta, você tem que crer pela fé, dar os passos, ser batizado corretamente, em nome de Jesus Cristo. Crer no Evangelho, de Gênesis e Apocalipse. Confiar em tudo que Deus falou é a verdade. Deus vai continuar te abençoando. Deus vai continuar derramando sobre você o Espírito Santo dele. Aí você terá uma natureza diferente da do mundo. Amém? Que coisa maravilhosa. É o que Deus faz para nós. Muitos não compreendem, né? A Bíblia diz assim que os loucos não realizam esse caminho. Porque é um caminho, na verdade, estreito, né? Porta estreita, mas é um caminho que conduz à vida eterna. Mas o povo não quer. O povo só quer caminho largo, né? Oh, glória a Deus, aleluia, fala de Deus também mais, e não sei o quê, e assim vai. Mas graças a Deus que nós temos que caminhar através da fé. A fé que Deus tem dado para nós. Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e também a prova das coisas que se não veem. Porque por ela até os antigos alcançaram testemunho. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O povo diz que tem fé, mas eles não creem em Deus. Eles ficam agitados na hora da doença, nas perturbações, e faz novena, pede tantas coisas para fazer naquela hora. Mas às vezes, se for curado daquilo, eles voltam a fazer o que estavam fazendo. Não respeita Deus. Mas nós agradecemos a Deus que Deus ainda anda. Então, advertência. Deus está advertindo. Agora, num desses dias, Ele vai parar de advertir. Aí virá o juízo, porque a advertência agora, depois do juízo. Advertência, depois juízo. Então, enquanto o juízo não cai, né, está tendo a advertência de Deus. Fuja para os braços do Senhor. Enquanto há tempo, né? O profeta diz falando sobre essa era do Laodiceia, que representou a cidade da Ásia Menor de Laodiceia. E teve 7 cidades da Ásia Menor. Você vai encontrar no Apocalipse capítulo 2 e 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. A cidade de Laodiceia, que representa essa era, já não existe mais. A Bíblia, o profeta diz que tais terremotos a destruíram. E essa era também, de Laodiceia, terminará com Deus abalando o mundo de tal maneira pelos quais eles têm de proteger a grande prostituta. E se desengrarão todo o sistema. Veja, e elas unirão o boicote, a unidade de igrejas, evangélicas, misturado, tudo, falando que é uma coisa só. Aí é que está o perigo. Mas o profeta diz, há um lugar que você pode esconder disso. Isso é no aprisco do Senhor Jesus Cristo. Eu devo advertir você e vá para lá, corra para lá, antes que seja tarde demais. Aleluia! Graças a Deus. Isso deixa a gente animado, porque sabemos que alguém tem que dizer a verdade. Né? Não pode ficar passando por um quente, mentindo com o povo. Tem que falar claro. Quem quiser se perder, vai por conta própria. Né? Não adianta por falar que não. Mas que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Esse é o desejo do meu coração. Que o Espírito Santo de Deus prossiga nos abençoar. Você que ainda é pecador, ou mesmo você está na iluminação, está descontente, quer mais de Deus, vá para a palavra de Deus. E eu estou aqui para te ajudar. Se precisar de mim, pode contar. Tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Eu quero agradecer aos irmãos da conexão. Hoje tem bastante pessoas assistindo e eu espero que você, além de assistir, possa tomar parte do que é dito aqui, porque cada vez que nós paramos aqui é para melhorar a vida de Deus, né? Deus nos abençoe. Temos hoje Mateus Jesus, Joyce Graciele,
José Guadalupe, também Tatiana, Nadir, Neudinho Inácio, Ismael Soares, Maria Dolores, Alonso Gomes, Bruno Cruz, Valdomiro Vieira. Que Deus nos abençoe. Que a graça, Senador, que aquele Espírito Santo, o qual estudado, que tirou Jesus da tumba e desceu no dia de Pentecostes, vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Meu muito obrigado. E se tiver alguém doente, enfermo, eu costumo sempre fazer uma oração. Se você crê de coração, Deus vai te abençoar. Aí onde você estiver. Se você lembra de alguém que está doente, você levanta a sua mão aí e interceda por eles, que vale também. Basta ter fé. Amado Senhor, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, amado Filho, eu levanto a minha mão em favor das pessoas enfermas, necessitadas. Deus, sabemos que a peste está no mundo, as gripes, as viroses, os cânceres, tuberculose, tudo quanto é tipo de praga tem vindo nesta hora, Senhor, nesta era. Mas eu peço a Ti que o Senhor abençoe os seus filhos, cure a cada uma das enfermidades, estão doentes, família lutada, Senhor. Coloque as Tuas mãos, conforte cada coraçãozinho e dê-me o renovo, a graça do Senhor na vida dele. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, cada um que está intercedendo por o seu próximo, Deus, que a cura possa apressadamente brotar, como diz a Escritura. Que esse corpo frágil, débil, recobre as suas forças, esteja de pé para te louvar nesta hora. Esses que estão no leito, cama de dor, se levante daí em nome de Jesus Cristo. Esses estão sentenciados, Deus, à morte por causa do câncer. Esse espírito maligno, essas enfermidades que vêm da quarta dimensão, estão ordenadas a sair dessas vidas. No nome de Jesus Cristo, dá regozijo, dá repouso, dá recuperação espiritual para cada um crer de coração, para que possa acontecer isso natural. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Meus amados, preciosos irmãos, Deus vos abençoe. No nome de Jesus Cristo, grato a Deus mesmo por todas as bênçãos. E amanhã, quinta-feira, nós queremos estar no tabernáculo, Deus permitido, eu aqui também será no tabernáculo, uma nova mensagem nós vamos ouvir amanhã, tá bom? Deus vos abençoe, que a graça de Deus nos acompanhe. Muito obrigado e até a próxima. Lembrando aos irmãos que todas as terças-feiras, né, nós temos culto aqui no nosso tabernáculo de Machado, a partir de 7h30, né, de oração. Quarta-feira, como hoje nós temos aqui aqui no escritório, sempre nas quarta-feiras, e às quinta-feiras na igreja também. Às vezes nós estamos aqui, dependendo de uma ocasião, nós acabamos fazendo aqui, mas é na igreja sempre, tá bom? E aos domingos nós temos culto a partir das 18h30 da tarde aqui no Machado. O endereço de culto é aqui na Rua dos Alavanas, número 15, Jardim São Francisco, aqui em Alves Machado. E o primeiro sábado do mês também nós observamos a Santa Ceia do Senhor. Se você vier nos visitar e estar conosco ali adorando o Senhor, será muito gratificante para a tua alma. Deus abençoe. Meu boa noite a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Assim Deus permitir, tá bom? Graças. E até lá nós vamos ouvir mais uma faixa musical para encerrar esse culto de hoje. Deus abençoe. Amém. Apesar de mim, o Senhor ainda opera em minha vida. Amém. Glória. Apesar de mim, ainda ouve as minhas preces quando clamo. Glória a Deus. Apesar de mim, sinto a unção do teu Espírito quando canto. Apesar de mim, na minha vida o Senhor ainda é Deus.
Apesar de mim, estou agora em tua casa te louvando. Com meus irmãos, por teu Espírito, todos te glorificamos. Apesar de mim, posso dizer, tu és meu Deus. Apesar de mim, tu perdoastes todos os pecados meus. Amém. Deus abençoe também o irmão Daniel José e Jesus Cristo, Marli. a minha alma. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Me revelando os seus mistérios que o mundo não conhece. Me fez ouvir o alarido despertando para a vida. Apesar de mim, sinto tua graça sobre mim imerecida. Apesar de mim, estou agora em tua casa te louvando. Com meus irmãos, com teu Espírito, todos te glorificando. Apesar de mim, posso dizer, tu és meu Deus. Apesar de mim, tu perdoastes todos os pecados meus. Apesar de mim, Jesus não desistiu do sacrifício. Amém, amém. Para me salvar. Glória a Deus. Não foi fácil, foi com dores, foi difícil. Apesar de mim, sofreu na cruz, mas deixou tudo consumado. Apesar de mim, sinto perdão por ti, Jesus, muito obrigado. Apesar de mim, estou agora em tua casa te louvando. Com meus irmãos, com teu Espírito, todos te glorificando. Apesar de mim, posso dizer, tu és meu Deus. Apesar de mim, tu perdoastes todos os pecados meus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Boa noite a todos.